ITT News do ar para você nesta sexta-feira, dia 4 de novembro de 2022. O nosso encontro diário com a informação pela TV, através da plataforma de canais por assinatura do grupo ITTNet, que é o nosso ITT Play. Além disso, estamos também nas plataformas por meio do Facebook, por meio do nosso aplicativo, onde você pode baixar e assistir a nossa programação, o ITT News, o nosso boletim, as informações diárias que a gente tem, além dos nossos filmes, séries, desenhos e muito mais. É só apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que aparece aqui embaixo, que você já terá acesso ao aplicativo para assistir no seu celular durante as 24 horas do dia, de graça, tá bom? Vamos então com as informações de hoje, os destaques desta edição de sexta. A gente vai falar sobre adequações da proposta orçamentária 2023 que estão em discussão. Chuva registra Teresina, capital do Piauí, registra chuva em diversos pontos nesta sexta-feira. Definido o nome do secretário estadual de Educação do Piauí. Daqui a pouco a gente destaca também essa informação. Além disso, vamos falar sobre transição em âmbito federal. Começa oficialmente nesta sexta-feira a transição de governo de Jair Bolsonaro para Lula. Daqui a pouco a gente traz essa informação também em detalhes no seu ITT News, que já está no ar. Olha, uma sexta-feira diferente porque estamos, ao contrário dos outros dias, com temperaturas baixas e chuva, inclusive na capital do Piauí. Teresina, no momento, com apenas 32 graus. 24 foi a mínima e a máxima será de apenas 33 graus ao longo desta sexta-feira em Teresina. Portanto, realmente uma situação bastante atípica para a gente que está acostumado, né, ao meio-dia, 1 da tarde, sempre com altas temperaturas em Teresina. Bom, daqui a pouco, inclusive, estamos tentando contato com o climatologista Ayrton Costa para ele explicar para a gente esse fenômeno e se a gente terá um final de semana também dentro da mesma situação climatológica, né? O doutor Ayrton está nesse momento em reunião. Vamos tentar esse contato para que ele explique direitinho até o final desta edição. Mas a gente começa falando de política. O senador eleito Wellington Dias e também o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin estão coordenando todas as ações, todas as propostas, os principais encaminhamentos nesse momento da peça orçamentária de 2023. Eles, inclusive, ontem passaram um dia inteiro de reuniões em Brasília já para tratar sobre esse assunto, em especial com o relator do orçamento de 2023, que é o senador Marcelo Castro, do estado do Piauí. Então, a equipe de transição está reunida também desde ontem, hoje continuam essas reuniões para discutir. Agora, o principal ponto é a proposta, são propostas de readequações que estão sendo discutidas. A proposta deve ser, por exemplo, adequada ao que disse, um alinhamento, né? Eles buscam um alinhamento nesse momento entre a peça orçamentária do próximo ano e também as promessas feitas pelo candidato e agora presidente eleito do país, Luiz Inácio Lula da Silva. Um dos principais pontos é exatamente a manutenção do Auxílio Brasil, que voltará a ser chamado pelo antigo nome, né, pelo qual foi denominado no começo, que é o Bolsa Família. A principal discussão é manter esse valor de R$600, já que o orçamento para o próximo ano não permitia esse valor. Inclusive, o que chegou a ser enviado, sugerido para o próximo ano pelo presidente em exercício, pelo presidente que ainda está no comando do país, Jair Bolsonaro, foi um reajuste para R$405. No entanto, a equipe discute uma PEC, a equipe de transição, aliados do presidente Lula, discutem a apresentação de uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, a chamada PEC da transição, que manteria esse valor nos R$600. Também são prioridades a retomada de investimentos no programa Farmácia Popular, a manutenção da desoneração de combustíveis, a correlação da tabela do imposto de renda e a diminuição da fila do SUS. O governador do Piauí, o ex-governador, aliás, e senador eleito do Piauí,
o Wellington Dias comentou sobre esse assunto. A gente vai conferir agora o que disse, né? Um resumo das conversas que aconteceram ontem em Brasília. O senador Wellington Dias, ele acompanha e, inclusive, negocia com o Congresso, com a formação atual, né, com a atual formação do Congresso Nacional, a aprovação dessa proposta sugerida pela equipe do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Ele, inclusive, foi escalado pelo próprio Lula para fazer esse acompanhamento de perto e, na verdade, articular tudo isso que está sendo sugerido, né? Então, em resumo, de acordo com o próprio relator do orçamento de 2023, o senador Marcelo Castro do Piauí, não há espaço orçamentário para diversas ações que foram prometidas na campanha. E aí cria uma situação de dificuldade para os primeiros meses, digamos assim, do novo governo. A solução é novamente furar o teto de gastos e, diante das promessas que foram feitas, né, das propostas que devem ser mantidas, e para isso é necessário a aprovação de uma PEC. Vamos acompanhar um resumo da fala do senador eleito Wellington Dias, que acompanha de perto e, portanto, tem propriedade para falar sobre o assunto. Ele resumiu as discussões que aconteceram ontem em Brasília. Pedimentos aqui, a nossa liderança na Câmara e no Senado, coordenado pelo nosso vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, uma agenda em que, com muita boa vontade do relator do orçamento, senador Marcelo Castro, mas também aqui com o diálogo com o presidente do Senado, deputado Celso Sabino, juntamente aqui com o presidente das duas casas, aqui um cronograma que prevê uma condição de trabalho da área técnica para até terça-feira a gente garantir as condições de dados naquelas áreas que são críticas e de interesse ao nosso povo, conforme o projeto do presidente Lula. E na terça-feira as condições de ter a proposta de emenda constitucional e também a proposta para o orçamento, dando condições de primeira, segunda semana de dezembro, dá tempo para votação. Bom, esse foi um resumo das discussões de ontem em Brasília, feita pelo ex-governador, senador eleito Wellington Dias, do PT. Bom, vamos então ao intervalo, daqui a pouco a gente volta. Chuva em Teresina, em diversos pontos da capital piauiense, alguns problemas em relação a sinais que não estão funcionando, né? Agora mesmo na Avenida João 23, nós temos pelo menos 2 sinais ali nas proximidades já do entorno dos 2 shoppings, né? dos 2 mais tradicionais shoppings da cidade. A gente tem problemas com relação ao sinal de trânsito, tem também problemas verificados na Avenida Miguel Rosa, enfim. Então, a chuva traz uma consequência, a gente já sabe, a consequência de um trânsito mais lento, alguns acidentes, carros também com problemas, e essa questão dos sinais de trânsito que falham diante das chuvas. E essa chuva que ocorreu agora pela manhã, inclusive, além da primeira parte da manhã, nós tivemos no meio da manhã uma nova ocorrência de chuva em praticamente todos os pontos da capital piauiense. Daqui a pouco a gente volta com mais informações para você. Assine já a internet fibra 400 mega mais TV por assinatura com 107 canais por apenas R$ 139,90 e concorra a uma Smart TV para não perder os melhores lances da seleção. Ligue ou mande um WhatsApp 3131 8000. Venha viver uma experiência única na pousada Barra del Mundo.
10 tá servindo pra nada. Tenta estudar, não dá. Tento jogar, também não dá. Vou já ligar pra essa internet bem aqui e ver como é que eu faço pra contratar. ITT-Net, Juliana, bom dia. Em que posso ajudá-lo? Ofertas especiais ITT-Net. Assinando internet fibra 200 megas por R$ 89,90, você ganha mais 200 megas com instalação grátis e Wi-Fi Plus. Ligue agora mesmo para 31 31 8000. ITT-Net, a sua internet. Ofertas empresariais ITT-Net. Fornecemos fibra ótica LAN-to-LAN e link dedicado. Além disso, fazemos a interligação entre filiais da sua empresa, eventos e feiras, garantindo produtividade e eficiência para o seu negócio. Assine já 31 31 8000. Assine já a internet fibra 400 mega mais TV por assinatura com 107 canais por apenas R$ 139,90 e concorra a uma Smart TV para não perder os melhores lances da seleção. Ligue ou mande um WhatsApp 31 31 8000. Deixa eu te contar 4 curiosidades sobre a ITT Play. A ITT Play é uma TV por assinatura genuinamente piauiense, tem mais de 100 canais disponíveis para você, tem uma programação local super diversificada e tem um precinho que cabe no seu bolso. Quer saber mais? Acesse nossas redes sociais que tá aqui, viu? Assine já a internet fibra 400 mega mais TV por assinatura com 107 canais por apenas R$ 139,90 e concorra a uma Smart TV para não perder os melhores lances da seleção. Ligue ou mande um WhatsApp 31 31 8000. Venha viver uma experiência única na pousada Barra del Mundo. De volta pela TV e pelas plataformas digitais, o seu ITT News na ITT Play, canal por assinatura do grupo ITT-Net do Piauí, gerando a nossa programação para a capital Teresina, para Parnaíba e para outras cidades brasileiras através da nossa plataforma de comunicação por assinatura, TV por assinatura e internet. Vamos agora falar sobre a definição de nomes para o secretariado do Piauí, porque por aqui há também as escolhas que estão acontecendo em torno do novo governo. E o governador Rafael Fonteles confirmou
mais um nome é o do juiz do trabalho, Washington Bandeira, que será o novo secretário estadual de Educação. Rafael anunciou ontem o novo integrante da equipe em seu Twitter. Logo depois o assunto ganhou repercussão. Washington Bandeira é presidente da Associação de Magistrados da Justiça do Trabalho do Piauí e participou da elaboração do plano de governo de Rafael Fonteles. Wellington Bandeira terá que renunciar ao cargo de juiz. Ele é o 5º secretário anunciado por Rafael Fonteles até o momento. Então vamos lá só recapitular. Nós acompanhamos o anúncio de Antônio Luiz para a Secretaria de Fazenda. Na verdade, ele permanece, ele já é o atual secretário e, de acordo com a definição feita pelo governador Rafael Fonteles, ele permanece no próximo governo como secretário. Chico Lucas, advogado, ex-presidente da OAB Piauí, será o secretário estadual de Segurança Pública do Estado. Além disso, nós tivemos também o nome da governadora Regina Souza, que assumirá a assistência social. Além dela, o nome também de Washington Bonfim foi confirmado como secretário de Planejamento. Portanto, essas são as definições de Rafael Fonteles para o governo que começa no dia 1º de janeiro de 2023. Bom, e ainda falando de transição agora em âmbito federal, a transição de Jair Bolsonaro do PL para o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva do PT começa oficialmente nesta sexta-feira. Desde a madrugada de sexta-feira já está valendo esse prazo oficial do governo de transição. Então, o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, já nomeou o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin do PSB. Alckmin agora oficialmente assumiu, a partir dessa publicação no Diário Oficial da União, o governo de transição entre os presidentes. A nomeação de Alckmin foi publicada no Diário Oficial da União de hoje, sexta-feira. Ainda ontem, Alckmin se encontrou no Palácio do Planalto com o ministro Ciro Nogueira para a primeira reunião sobre a transição. Alckmin foi escolhido por Lula para coordenar todo esse processo. Ciro Nogueira, inclusive, chefia os trabalhos pelo lado do governo Bolsonaro e, de acordo com ele, a equipe de transição vai trabalhar no Centro Cultural Banco do Brasil. Na verdade, é uma tradição, né? Os governos de transição se instalam nesse local, Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília. Além disso, Gleice Hoffmann e Aloysio Mercadantes vão fazer também uma visita. A começar, essa visita será na segunda-feira, dia 7. A legislação dá ao presidente eleito o direito de formar essa equipe de transição com 50 cargos à disposição para ter acesso a todos os dados da administração pública e preparar as primeiras medidas do novo governo. Portanto, Alckmin oficialmente está no comando dessa transição da presidência da República de Jair Bolsonaro para Lula, e isso tem todo um trâmite burocrático, né, para a instalação desse governo de transição, porque é uma equipe grande, existe, por exemplo, remuneração, eles são pagos para isso, para trabalhar durante esse período de final de governo e começo do novo governo, e há uma agenda bem extensa de atividades, na verdade, que envolve muitas reuniões entre membros do antigo governo, do atual governo, né? Não podemos definir como antigo, mas do atual governo e do próximo governo. Então, é isso que acontece no período de transição entre presidentes da República. Agora vamos falar sobre o número de casos de varíola dos macacos que aumentou no Piauí. Esse número saiu de 23 para 29. Essa é a quantidade atual de casos notificados pela Secretaria Estadual de Saúde de varíola dos macacos, um aumento de 6 casos. Segundo a Secretaria de Saúde, através do Centro de Informações e Estratégias de Vigilância de Saúde, os últimos 6 casos são de pacientes do sexo masculino, 5 deles, a grande maioria, e uma do sexo feminino, todos os casos em Teresina. Ao todo, já são 27 homens infectados e 2 mulheres. Os casos confirmados estão registrados em pelo menos 6 cidades aqui do Piauí. Capital Teresina, com 24 casos, contabiliza o maior número dessas ocorrências. Mas além de Teresina, nós temos também os municípios de Batalha, 1 caso, José de Freitas, também 1 caso,
Parnaíba, 1 caso, Picos, 1 e São João da Vajota, 1. Ainda segundo o painel, o Piauí, em todo o seu território, no Piauí, 195 casos de varíola dos macacos foram notificados. Desses, 29 apenas foram confirmados e 12 apresentaram resultados inconclusivos nos exames que foram feitos. As faixas etárias com maior prevalência dos positivados são de 30 a 39 anos. São 12 casos nessa faixa etária e de 20 a 29 anos, com 11 casos tendo uma prevalência muito maior em pessoas do sexo masculino. Olha, vamos com a última informação de hoje, é sobre a questão das rodovias, os bloqueios que marcaram a semana logo após o anúncio do resultado das eleições que definiu o nome de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente do Brasil. Diversos pontos de bloqueios, inclusive em Teresina, foram registrados, em especial nas rodovias federais que cortam o país. Mas o último boletim da Polícia Rodoviária Federal aponta que, nesse momento, nenhum ponto de bloqueio está prevalecendo nas rodovias. A Polícia Rodoviária Federal informou, por meio de suas redes sociais, em nota à imprensa, que todas as rodovias federais estão livres de bloqueios. Ainda ocorrem interdições, tá? Interdição é quando é apenas parcial, ou seja, o trânsito ele não está sendo literalmente bloqueado. Então, tem uma interdição que é parcial, onde os veículos conseguem passar, apenas uma pista está parada, né, com manifestantes, mas a outra livre, e esses pontos ainda existem, mas os bloqueios não. Então, quando isso acontece, né? Quando essa parcialidade da via, uma via fica interditada, a outra fica liberada, a polícia continua o mesmo trabalho de monitoramento, mas já há uma flexibilidade imensa em relação ao começo da semana. No final da manhã de hoje, esse número de parcialmente de vias que estão ainda parcialmente bloqueadas são de 73 locais, isso em todo o Brasil, sendo que o estado do Amazonas tem 2, Mato Grosso tem 7, é o maior número. Aliás, além disso, né, temos também o estado de Rondônia, que são 8 pistas, 8 pontos. Esse é o maior número, mas de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, até o momento foram desfeitos 936 interdições ou bloqueios nas estradas federais. Isso dá uma ideia, né, de um número gigante. Essa mobilização realmente foi muito grande, trouxe prejuízos para a economia, foram diversas situações prejudicadas e áreas da economia que foram prejudicadas com esses bloqueios, e era preciso, de fato, que a polícia, as forças de segurança agissem no sentido de não permitir esse tipo de situação, considerando que os bloqueios são ilegais e que atrapalham a saúde, a economia e um direito constitucional, que é o de ir e vir das pessoas. Bom, só para fechar o jornal de hoje, uma notícia boa, hein? Teresina terá novos parques. De acordo com informações da Prefeitura de Teresina, a ideia é construir pelo menos mais 3 novos parques na cidade. São parques ambientais nas zonas norte, sul e leste de Teresina. O prefeito Dr. Pessoa se reuniu com representantes da Secretaria de Meio Ambiente exatamente para conhecer o projeto e dar os primeiros encaminhamentos sobre esses parques ambientais da capital, que Teresina deve ganhar nos próximos anos. No jornal de segunda-feira a gente detalha melhor essa informação. Chegamos ao final de mais uma edição do seu ITT News. Obrigado pela sua audiência. Final de semana aproveitem bem, curtam a programação do canal ITT Play e na segunda a gente se encontra novamente.